Fala pessoal, mais um vídeo trazendo alguma curiosidade de física para vocês, química e matemática, certo? Por que é difícil abrir a geladeira logo após fechá-la? Gente, essa pergunta, ela é respondida por um conhecimento de termodinâmica mais diretamente ligado a gases, certo? Todo mundo aqui já experienciou, né? Ter aberto a geladeira, acabou que decidiu abrir de novo e teve uma certa dificuldade de abrir. Por que isso acontece? A física explica isso muito bem. Então vamos lá dar uma olhada primeiro na equação geral dos gases, porque a gente precisa entender a relação entre temperatura e pressão para explicar esse fato, beleza? Gente, a equação geral dos gases, ela diz que a multiplicação da pressão vezes o volume dividido pela temperatura é uma constante. O que é que isso significa? Eu vou passar essa temperatura aqui para cima e aí eu vou chegar que a pressão vezes o volume é igual a uma constante vezes a temperatura. Note que, ao organizar a equação dessa maneira aqui, você chega à conclusão que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. São diretamente proporcionais. O que é que isso significa? Gente, grandezas diretamente proporcionais são aquelas que, quando uma aumenta, a outra aumenta, e quando a outra reduz, a outra também reduz. Então, note aqui o seguinte: se eu aumento a pressão, a temperatura aumenta. Se eu reduzo a pressão, a temperatura reduz. Tudo isso considerando que o volume está constante, beleza? Então, vamos analisar aqui um pouquinho sobre o que acontece com a geladeira quando você abre a geladeira, certo? Vamos passar aqui para o próximo slide. Ao abrir a geladeira, o gás de fora, certo? Vamos pensar aqui, certo? Está aqui sua geladeira, a temperatura aqui, ó, temperatura dentro da geladeira é uma temperatura baixa. E fora da geladeira você tem uma temperatura alta. Quando você abre a geladeira, parte do gás, do ar, né, que está com a temperatura mais alta, vai fluir para dentro da geladeira. E o que é que vai acontecer? Gente, quando você entra numa geladeira, você automaticamente sente frio, você concorda? Então, a sua temperatura ela vai se reduzir. Então, não vai ser diferente com o ar. Quando o ar entra dentro da geladeira, o ar ele resfria. E ao resfriar, vamos lembrar da equação dos gases. PV é igual a K vezes T. Se a temperatura reduziu, mantendo o volume constante, a pressão também reduziu. Então olha aqui o que é que vai acontecer, certo? É como se o gás que tivesse entrado na geladeira tivesse uma pressão menor do que lá fora. Vamos supor, lembrando que a pressão atmosférica é de 1 atm, certo? Vamos supor que aqui fora a pressão seja de 1 atm. Quando o gás fluiu para dentro da geladeira, ele foi resfriado. E ao ser resfriado, lembrando, se a temperatura cai, a pressão cai. Então vamos supor, por exemplo, que a pressão aqui dentro da geladeira é 0,8 atm, 0,9 atm, certo? A depender de quanto ele resfriou. Gente, vamos pensar aqui, certo? Se tem uma pressão, uma força maior aqui fora do que aqui dentro, você concorda que é como se tivesse uma força empurrando a porta? Tem uma força empurrando a porta, porque a pressão de fora é maior do que a pressão de dentro, né? Então é como se a porta estivesse mais colada ainda dentro da geladeira. É por isso que quando você tenta puxar, você não consegue. Por quê? Porque você precisa vencer essa pressão. E essa diferença de pressão, apesar desses números que a gente está citando aqui serem aparentemente pequenos, é uma diferença de pressão muito alta. Você tem que botar realmente uma força maior para conseguir separar a porta, né, da própria geladeira. Então, gente, a ideia da dificuldade de abrir a geladeira após fechá-la é exatamente o quê? O gás de fora, que está numa maior temperatura, entra nela e sofre um resfriamento. Ao sofrer resfriamento, pelo que eu acabei de explicar, a pressão reduz, e se a pressão reduz, gera-se uma diferença de pressão, né? Uma diferença de pressão de fora para dentro da geladeira. Por isso, quando você vai puxar a porta, você tem que botar mais força, porque é como se tivesse alguém empurrando contra você, beleza?
Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Esse tema ele tem a ver com a matéria de gás e termodinâmica, que é uma matéria que de vez em quando está presente na maioria dos vestibulares, beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo e explico qualquer questionamento que tenha ficado, beleza? Valeu, meu povo!